Você me avisa quando estiver perto da minha hora, muito fácil. Então, nessa ação penal 506, 15, 78, 51, depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares. Senhor Fernando, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. No entanto, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, e por meio desse acordo o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e se comprometeu a falar apenas a verdade perante a Justiça. Exato. É isso mesmo, senhor Fernando? Exato. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo, sim. Então, senhor Fernando, por conta desse acordo, eu vou lhe advertir que o senhor não tem o direito ao silêncio. Ok. E que, por outro lado, se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde o acordo e além do senhor responder criminalmente. Certo? Ok, claro. Também vou fazer a advertência, senhor Fernando, que o que interessa à Justiça é apenas a verdade. Não é para o senhor exagerar, ou o senhor incluir, ou o senhor excluir fatos aí indevidamente. Ok, certo? Certo. Senhor Fernando, esse caso especificamente diz respeito apenas à contratação pela Petrobras do Grupo Chaim para a operação do navio sonda Vitória 10.000. Ok. O senhor prestou um depoimento sobre esses fatos, isso está nos autos. Eu gostaria que o senhor me relatasse, não obstante, eu preciso ter isso nessa audiência pública, o que aconteceu e qual foi sua participação específica. Por volta de 2006, eu fui procurado pelo José Carlos Bunlai, ele me relatando que tinha um problema, que já vinha ele tentando encontrar uma solução há algum tempo junto à Petrobras e que não estava conseguindo, ele perguntando se eu poderia ajudá-lo. Aí eu perguntei do que se tratava, ele me disse que era um contrato de sondas que ele estava tentando ter esse contrato assinado entre a Petrobras e o Grupo Chaim, que seriam, na época eu acho que ele falou 2 sondas de águas rasas, que ele já estava há algum tempo, acho que quase 2 anos, tentando fazer com que esse contrato saísse, e ele estava tendo uma certa dificuldade na área de exploração e produção. Uhum. Aí eu falei para ele, eu não conheço ninguém na área de exploração e produção, mas coincidentemente a gente está agora com um contrato em andamento na área internacional. Eu posso ver a possibilidade da gente trazer, porque a gente tinha feito um contrato de uma primeira sonda na área internacional, aonde o sócio da Petrobras era a Mitsui. Uhum. E nessa segunda sonda que estava sendo contratada, a Petrobras não tinha interesse de ter de novo a Mitsui como sócia, porque pareceria que ela estaria privilegiando um único player. E aí eu disse a eles que eu ia tentar ver junto à diretoria internacional se teria possibilidade da Chaim ser sócia nesse negócio e retornaria para ele. Conversei com o pessoal da área internacional. Tá, antes de avançar, essa reunião com o senhor José Carlos Bunlai, era só o senhor e ele ou tinha mais gente? Só estava eu e ele. Tá. E ele procurou o senhor já conhecia ele? Eu já tinha sido apresentado a ele, já o conhecia. Por quem? Um amigo em comum que ele trabalhou numa empresa, e esse amigo também já trabalhou nessa empresa, e foi através desse amigo que ele me aproximou do Bunlai. E por que ele procurou especificamente o senhor? Ele sabia do seu papel? Eu acho que ele sabia que eu tinha boas relações na Petrobras, e aí me procurou nesse sentido, para ver se eu conseguiria ajudar ele, que ele inclusive me relatou que até o próprio presidente da empresa na época estava tentando ajudar nessa contratação, mas não estava tendo êxito. O presidente na época quem? Era que ele me falou, era o José Carlos Gabrielli. Acho que era. José Sérgio Gabrielli, desculpa. Tá. E ele falou ao senhor qual que era o interesse dele nisso? No primeiro momento, não.
Ele só me falou isso. Aí eu disse a ele que eu ia conversar com o pessoal e retornaria para ele dizendo alguma coisa. Conversei, aí o pessoal da área internacional me disse que seria possível, sim, desde que a Chain comprovasse ter capacidade financeira para apresentar as garantias para o negócio. Com quem que o senhor conversou? Na época eu conversei com o Nestor e com o Luiz Carlos Moreira, que eram as duas pessoas que eu conversava mais na época. A partir daí eu voltei para o Bunlai, conversei com ele, e aí eu fiquei sabendo mais do que se tratava. Que ele me falou que isso era um negócio de um financiamento que, pelo que eu entendi, como ele me falou, me explicou, o Partido dos Trabalhadores tinha pego um financiamento para pagar dívidas de campanha de 2002 e ele tinha sido avalista desse financiamento. Ele me colocou dessa forma. Agora, realmente quem era o tomador, se ele era avalista, isso eu não tive acesso a nenhum documento que comprovasse a história que ele me contou. O que eu estou relatando é o que foi passado por ele para mim. Mas qual que seria a relação entre a Chain obter esse contrato e esse empréstimo? A Chain obtendo esse contrato, ela não cobraria, que ela já vinha cobrando a ele, devido ao tempo que esse empréstimo já tinha sido tomado, ela vinha cobrando a ele o pagamento. Inclusive ele falou se não ele ia acabar perdendo uma ou duas fazendas que tinha sido colocada no negócio como garantia, alguma coisa assim, e a Chain tendo esses contratos seria a forma de quitar esse empréstimo. Mas ele que falou isso ao senhor? Sim, ele que me falou isso. Então, e como prosseguiu daí? E aí eu voltei para ele, disse a ele que o pessoal disse que poderia seguir em frente, desde que a Chain tivesse as garantias, capacidade financeira para dar as garantias. E aí ele ficou de trazer o pessoal da Chain para conversar. A gente começou essa negociação com o pessoal da Chain, levei eles para uma primeira conversa com o Nestor Severo, e a partir daí começou as negociações para que eles fossem sócios da Petrobras nesse empreendimento, a Vitória 10.000. O senhor que levou eles até o pessoal da Petrobras? O pessoal da Chain? Sim. Que eu lembre, pelo menos eu tive lá, acho que 1 ou 2 vezes em reunião com eles. E quem que participou dessas reuniões? No primeiro momento, eu lembro que esteve presente na primeira reunião o Milton e o irmão dele, que acho que se chama Salim Chain. Certo. E eu não tenho certeza se nessa reunião estava presente também o Sandro Tordim, que eu acho que na época ele era o presidente do Banco Chain, alguma coisa assim. E depois entrou também, participando dessas negociações, o filho de um dos dois, que era o Fernando Chain. E quem que participava dessas reuniões pela Petrobras? Essa reunião que eu tive, essa primeira reunião, foi o Nestor Severo e o Luiz Carlos Moreira. Depois, eu não sei as reuniões técnicas, que eu não participei tanto assim das reuniões técnicas, eu não sei quem eram as pessoas que tocavam as reuniões técnicas. Dessa primeira reunião, foi tratado também a questão do empréstimo ou só se tratou da questão da sonda daí? Não. Quando eu tive com o Nestor Severo, eu expliquei a ele a situação. Tá. Mas quando eu expliquei a ele essa situação, não foi na presença das outras pessoas. Certo? Então, nas reuniões que eu tive presente, em nenhum momento se falou dessa situação do empréstimo, que isso era para quitar, não sei o que mais. O Nestor estava ciente, porque ele tinha sabido através de mim, inclusive de uma reunião que houve quando eu levei o Bunlai para apresentar ele, e o Bunlai explicou essa mesma história para ele também, na presença dele. Tá, essa é uma outra reunião, então. Eu tive uma... porque o senhor me perguntou sim. Quando tinha sido a reunião com o pessoal da Chain. Tá. Então, com o pessoal da Chain foi posterior a uma reunião que eu tive antes com o Nestor e o Bunlai, onde eu levei o Bunlai.
E aí o senhor foi relatado que havia essa vinculação Exatamente. entre o contrato do navio sonda e o Exatamente. empréstimo? Exatamente. Tinha mais alguém fora o senhor Bunlai e o senhor Nestor? Não, que eu lembro estávamos os três. Não. E o que aconteceu daí? Foi aprovado esse negócio? Não foi? Como foi? Se começou as negociações, a Chain no primeiro momento seria sócia da Petrobras, só que no decorrer dessa negociação, a Chain, acho que ela não, eu não sei o porquê, mas ela não conseguiu apresentar as garantias e ela acabou, isso inclusive prolongou muito esse processo de negociação, tanto que a Petrobras acabou fechando o contrato de construção com a Samsung sem a Chain no primeiro momento. A Chain entraria depois como sócia. Certo. Mas no decorrer das negociações a Chain não conseguiu apresentar as garantias e aí acabou se negociando para a Chain ficar só com a operação. E só que eu acho que a operação, o pessoal da Chain achava que seria pouco para quitar o negócio lá, a dívida, e aí se colocou uma situação onde a Chain seria o operador, mas se criou uma operação que seria uma espécie de leasing, que ao final, acho que de 10 ou 15 anos da operação, a Chain poderia exercer o direito por um valor pequeno de comprar a sonda, de ficar com a sonda. Uhum. Eu acho até que inclusive por isso se demorou muito a aprovação desse contrato na Petrobras, porque se chegou aí, acho que que eu me lembro, acho que 3 vezes para ser aprovado, chegava na hora, algum diretor questionava alguma coisa, era colocado, pedia mais explicação, alguma coisa assim, e se levou, acho que 3 vezes que eu me lembro, 3 vezes essa operação para ser aprovada na reunião de diretoria da Petrobras. E foi feito algo para vencer essa resistência? Na época, quem estava, o técnico da Petrobras que estava tocando esse projeto, que eu lembro, era o Eduardo Musa. E o Eduardo Musa achava que as coisas iam ser mais fáceis diante do que já estava acertado. Certo. E toda vez que a coisa dava um problema, ele voltava para mim e disse: pô, cara, não tem o que fazer, a gente precisa resolver isso. E aí eu procurava o Bulay e dizia: Bulay, você precisa se movimentar, é um assunto do interesse de vocês e o pessoal está tendo dificuldade lá em aprovar. Ele dizia: não, vou resolver. Aí aconteceu a primeira, a segunda não foi aprovada, na terceira vez o Musa fez: ó, cara, eu não vou mais levar, desse jeito eu não vou mais levar o assunto porque está difícil, não sei. Aí eu levei inclusive o Musa para uma conversa com o Bulay, certo? Aonde o Musa explicou as dificuldades que estava tendo, não sei o que, e o Bulay: não, vou resolver, vou falar, não sei o que, e ele se comprometeu de ele falar com as pessoas para resolver isso. Que pessoas? Nesse dia ele citou que estaria conversando com o Gabriele e com o próprio presidente Lula. Ele falou isso. Agora, se realmente o que eu sei é que foi levado e finalmente ele ficou de me retornar dizendo que quando seria o momento de colocar de novo em pauta. Ele me retornou dizendo que estava tudo ok, que poderia colocar em pauta. O Musa colocou o assunto de novo em pauta e foi aprovado. Com aquela cláusula? Com essa cláusula do leasing. E essa cláusula, pelo que eu entendi, não era uma cláusula padrão, então, nesses contratos? Pelo que eu sei, não era uma cláusula padrão. Eu não tenho, assim, conhecimento a fundo, mas, inclusive, essa era uma das dificuldades de aprovação, pelo que eu sei. Então, eu acho que não era uma cláusula padrão. Quando o senhor foi ouvido e prestou seu depoimento sobre esses fatos, estou com seu depoimento escrito aqui, o senhor não mencionou essa reunião entre o Bunlai, o senhor e o Musa. Houve mesmo essa reunião? Houve. O senhor tem certeza? Absoluta. Eu levei o Musa para conversar com ele. Eu posso, na época aí que fiz o depoimento, não ter falado, porque aí foram 5 dias direto de depoimento, começando às 9 da manhã e às 9 da noite, e aí é muita coisa para falar de uma vez. Então, então às vezes
mas... O senhor recebeu comissões ou pagamento de propinas decorrente desse contrato? Nesse contrato, especificamente, a gente não fez nenhuma solicitação, porque já havia uma comissão que estava sendo pago pela Samsung. Então a gente, como era um negócio para atender ao PT, essa coisa, a gente acabou não pedindo nada. Quando o senhor fala assim, a gente, o senhor se refere ao senhor mesmo ou o senhor está falando de um grupo? Não, o grupo nunca me solicitou nada, porque é assim, a coisa não funcionava, porque acho que eu já falei aqui ao ex, nessa história toda me colocaram como operador do PMDB. Eu nunca fui operador do PMDB. Eu operava para mim, eu tinha os meus negócios que eu levava para a Petrobras e tentava desenvolver. Quando a gente começava a desenvolver os negócios, a gente não procurava ninguém dizendo, eu tô aqui, quero te dar tanto para esse negócio aí. Os negócios começavam a acontecer e aí a gente era procurado. A gente precisa que você ajude aqui determinado partido ou determinado político, porque foi o que ajudou a gente, quem colocou. Era assim que as coisas funcionavam. Então, em nenhum momento foi me solicitado nada por ninguém nesse caso. E como eu já estava sendo comissionado pela Samsung, eu achei que era melhor não pedir nada ao Bulay. Inclusive eu estava começando uma relação com o Bulay e achei que talvez fosse fortalecer a minha relação com ele. E não pedi nada. Em determinado momento apareceu uma pessoa que eu tinha relação, que já tinha operado lá é um operador conhecido como um operador já antigo na Petrobras na época. E que ele me procurou dizendo que sabia desse negócio, dizendo que ele tinha uma relação muito próxima com o pessoal da Chain, e ele dizendo que ele poderia conseguir alguma coisa. Aí eu disse, a gente não quer pedir nada, porque a gente é um negócio para atender o PT. Tá. Aí ele chegou para mim e fez, não, eu vou pedir, não é para o Bulay, eu vou conversar direto com o pessoal da Chain de uma forma de atender a gente. Então ele conversou com o pessoal da Chain, e o pessoal da Chain, na época, eu não tenho certeza se ele me falou que teria acertado 3 ou 4 milhões de dólares que a Chain pagaria a gente, certo? Por esse... Quem ele falou isso foi esse operador, esse é o Jorge Luiz? Jorge Luiz, o Jorge Luiz. Só um minutinho. Pode seguir. Pode prosseguir. E o Jorge, inclusive, passou a participar de algumas reuniões para mostrar que ele realmente estava envolvido no negócio. E ele começou a receber esses pagamentos, só que esses pagamentos nunca foram repassados para a gente, e em determinado momento ele disse que por causa dos problemas que estavam havendo entre Petrobras e a Chain, que a Chain tinha suspendido os pagamentos a ele. Se é verdade ou não sei. Eu sei que a gente, nem eu, nem as pessoas da Petrobras que eu conversei, pelo menos através de mim, eles nunca receberam nada dessa comissão que o Jorge diz que... E ele me disse que teria chegado a receber alguma coisa perto de $1 milhão ainda. Mas para a gente nunca foi repassado nada. Nessa acusação do Ministério Público, essa referência de pagamentos pela Chain ao senhor Eduardo Musa, o senhor não tinha conhecimento disso na época? Não. Isso daí foi algum por fora que o Musa acertou com eles. Uhum. E o senhor tem conhecimento se outras pessoas da área internacional fizeram esses mesmos acertos? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. O Sandro Tordinho, o senhor conhece? Conheço. Ele participou dessas reuniões, dessas negociações? Inicialmente ele participou, porque ele era o presidente se eu não me engano, ele era presidente do Banco Chain à época. Então, inicialmente ele participou. Depois, eu não sei se ele saiu da Chain ou se ele saiu do banco e foi para outro setor da Chain. Mas depois o Sandro não participou mais das negociações. O senhor chegou ele chegou a participar de uma reunião, o senhor chegou a falar com ele sobre essa questão dos empréstimos, da vinculação, da atribuição navio-som, da quitação do empréstimo do grupo? Eu não tenho certeza. Eu estaria sendo leviano se eu dissesse que sim. Isso eu não tenho certeza de ter. Eu sei que ele participou, inclusive teve uma reunião na Petrobras, que eu lembro claramente dele estar presente.
Se eu não me engano, ele esteve numa reunião que acho que foi um almoço que estava presente ele e o Fernando Chaim. Mas fora isso eu não lembro mais da participação do Sandro. Não tenho certeza. Essa questão da vinculação entre o quitação do empréstimo e a atribuição do navio sonda, não sei se eu entendi errado, mas quem lhe relatou isso foi o senhor Bunlai. Isso. E o senhor repassou essa informação ao senhor Nestor Severo. Exato. O senhor tratou com mais alguém sobre esse dado específico? Da Petrobras? É da vinculação entre a atribuição do contrato de operação do navio sonda com a quitação do empréstimo ao PT. Tá, mas o senhor pergunta se eu conversei com mais alguém da Petrobras? Ou isso, da geral? Petrobras. Da Petrobras, eu tenho quase certeza que uma pessoa que estava sabendo desse assunto também era o Luiz Carlos Moreira. Eu tenho quase certeza que ele sabia disso, mas não posso também afirmar que ele... Mas por que? O senhor relatou isso para ele? Porque eu acho que teve uma das reuniões que a gente teve que eu e o Nestor conversamos sobre isso com ele. Então eu acho que ele tinha O senhor não tem certeza? Não tenho, não posso... Não se lembra bem? Não, eu tenho quase certeza, mas não posso afirmar isso. E do pessoal do Grupo Chaim, com quem que o senhor tratou esse assunto, ou se é que tratou esse assunto com alguém? No primeiro momento com o Milton e com o Salim, e depois a pessoa que assumiu, que ficou o tempo inteiro cuidando do assunto, foi o Fernando Chaim. Tá, mas especificamente foi tratado dessa vinculação de atribuição do navio sonda com a quitação do empréstimo? Foi. Com os três? Sim. Isso foi mencionado às claras nas reuniões? Foi mencionado às claras. Com a sua presença? Sim, pelo menos aí que eu me recordo, pelo menos uma vez, no primeiro momento foi tratado. O senhor mencionou que o senhor não recebeu comissões. Nesse caso, não chegou a receber nenhuma quantia? Não. Nesse caso, deles não. Recebi da Samsung pela Petrobras ter contratado a construção com a Samsung. Tá, mas dessa questão do contrato da operação do navio é aquilo que eu falei. O Jorge disse que chegou a receber 1 milhão, que depois ele ia acertar com a gente, não sei o que, e nunca acertou. Tem uma declaração que o senhor deu em outro depoimento. Quando o senhor Nestor Severo saiu da diretoria internacional, ele assumiu a diretoria financeira da BR Distribuidora. Essa atribuição a ele desse novo cargo teve alguma relação, que seja do seu conhecimento, com o fato dessa quitação desse empréstimo? Quando começou um movimento do PMDB que queria a diretoria internacional, a primeira pessoa que eu lembrei em procurar para pedir ajuda foi o Bunlai. Eu procurei o Bunlai e ele começou a se movimentar, tentando manter o Nestor na diretoria internacional. Ele conseguiu manter ele durante algum tempo, só que em determinado momento ele me procurou e falou: tá muito difícil, o presidente está sendo muito pressionado pelo PMDB, se vai acabar havendo um rompimento do PMDB da Câmara se essa questão não for resolvida. Então ele não tem mais como segurar o Nestor. E aí ele disse que, em compensação, eles estariam dando a diretoria financeira para o Nestor. Quem lhe falou isso? O Bunlai, José Carlos Bunlai. E ele falou isso expressamente, senhor? Claramente. Tanto que quando eu dei a notícia ao Nestor, o Nestor disse: mas eu não estou sabendo de nada. Inclusive o pessoal aqui, o Gabriel veio me perguntar para onde eu queria ir, se eu queria ir para Londres, não sei o que, para... Eu fiz: Nestor, disseram para mim que a diretoria internacional vai ser, que a diretoria financeira da BR vai ser para onde você vai. Aí logo depois o Nestor me liga dizendo que realmente na época o presidente da BR era o José Eduardo Dutra. E aí o Dutra entrou na sala dele e fez: soube que você vai trabalhar comigo, não sei o que, tá feliz? Então... Quem relatou isso ao senhor foi o senhor Nestor? Sim, Nestor. Tá bom. Em princípio são essas negações do juízo. Eu vou interromper aqui para trocar o arquivo.